Olá, hoje estamos aqui para mais um vídeo do Sim Pro Amor e desta vez um tema que diz respeito ao projeto comum, ter filhos. Será que isso é um lugar comum que muitos casais vão seguir para completar esse sonho idealizado da família feliz? Ou será que isso também está preenchido de muitas distorções e falsas expectativas? Nós vamos olhar para isso porque há um sentido importante para a gente se perguntar: será que o bom legado que uma união frutifica é apenas através dos filhos? Ou será que existem caminhos alternativos para que a relação possa realmente deixar um bom fruto adiante para as próximas gerações? A constelação, Bert Hellinger diz que a união do feminino com o masculino naturalmente vai desembocar em frutos. Ele fala filhos. E é bem interessante lembrar que o Bert Hellinger nunca teve filhos. Então, será que ele quis dizer filhos, né, de nascer mesmo, gestar um filho, ou criar algo, né? Então, a união de um casal, feminino e masculino, vai criar alguma coisa, deixar um legado. É isso que a gente queria discutir, porque dentro do consultório a gente recebe muitas pessoas onde a ideia de ter filhos virou um embate do casal, né? Às vezes virou uma obsessão. Ou a falta do filho também vira uma sensação de frustração, uma sensação de incompletude, e talvez não tenha nada a ver com isso, né? Talvez a pessoa esteja carregando dentro dela uma ideia de um sistema familiar que não pôde ter filhos, às vezes uma mãe que perdeu gestações, avós que perderam muitas gestações, e dizemos que essa pessoa está vinculada não ao nascimento de um filho, mas à perda do filho. E aí sim isso vira uma noia, né? Vira uma neurose dentro da pessoa, e qualquer perda, qualquer dificuldade de gestar vira realmente um monstro dentro dessa pessoa, contaminando a relação e muitas vezes levando até a separação. E sofrimentos, né? Porque é muito doloroso quando a gente vê que o peso dessa crença, né, de que a mulher só se realiza plenamente através da maternidade, ou que o casal vai realmente poder ter a chance de ser pleno, ser uma família completa com a presença e a chegada de crianças dentro desse núcleo familiar. Muitas pessoas que vêm aqui aos atendimentos estão lidando com esse descompasso, seja por uma questão de idade biológica, alguma questão de fundo, porque muitas vezes os exames clínicos estão plenamente ideais, porém algo não está acontecendo que possibilita que essa criança, essa gestação venha. E quando isso começa a acontecer com uma frequência bem elevada, nós como terapeutas a gente vai começando a fazer reflexões. Será que a gente não está se deparando com um ponto importante até do ponto de vista social para refletir que de repente existem hoje várias maneiras diferentes, alternativas de um casal frutificar e conseguir levar adiante bons frutos dessa parceria? Porque é muito recorrente a gente perceber exatamente isso que o Alex traz, né? Fica uma obstinação, seja pela não concepção ou pela insistência, né, de que a gente precisa. E aí a medicina está aí com excelentes tecnologias e que permite mulheres com até quase 50 anos terem filhos, seja porque de repente então vai buscar caminhos de ovo doação, espermas em banco, gestações terceirizadas, enfim, tem muitos caminhos, as fertilizações, e de repente parece que a gente entrou numa relação muito pouco humanizada com a humanidade Comercial. e com os filhos, né, Alex? A gente conversa muito sobre isso, porque fica uma coisa assim, eu vou viver essa experiência a todo custo. Custe o que custar. Né? E normalmente o perfil e o padrão social possibilita ir adiante nesse sonho, às vezes gastar realmente né, consideráveis quantias de dinheiro, tempo de vida, porque são casais que normalmente vão passar aí numa média 4, 5 anos lidando com essa expectativa e frustração todo mês, porque concorda que o ciclo feminino ele vai ter exatamente essa dinâmica. A gente tem
4, 5 dias férteis no mês. Então a gente vai ter escalonamentos dessa possibilidade de aí sim frutificar a tal desejada concepção. E muitas vezes isso vai desgastando imensamente a convivência, o sexo já não é nada interessante, há muito sofrimento emocional e parece que talvez isso nos convide a olhar o que tem por detrás desta dificuldade com relação aos filhos. Terapeuticamente, a gente diz que estamos reproduzindo uma dor que foi vivenciada por alguém do passado familiar. Essa insistência e, ao mesmo tempo, a decepção constante em não conseguir a gravidez, ela é uma dor que pode ter sido vivida pela sua mãe, pode ter sido vivida pela avó, no sentido de que foram maternidades, às vezes, não desejadas, ou filhos, como falei no começo do vídeo, que foram perdidos. Isso trouxe uma dor imensa àquela mãe, àquela avó, àquela bisavó, a não participação do pai nessa história, né, do cuidado, da gestação, a sensação, filhos, né, fora também. Filhos fora de casamento, sensação de solidão dessa mãe. Então, são várias dores que o processo de gestar ou não gestar trazem à tona para a pessoa, e isso pode estar sendo repetido por você se você está vivendo essa situação, e aí seria legal parar, né? Então dar um tempo e perceber realmente o que eu preciso, o que eu quero, o que a vida está dizendo para mim e para nós, se somos um casal, porque toda pessoa que busca autoconhecimento, e eu acredito que você é uma delas, deveria começar a se sintonizar com as coisas que a vida está nos dizendo. Nós devemos começar a aprender a lidar, inclusive, com os nãos da vida. E muitas vezes, ao lidar realmente com o não, aprender a lidar com a frustração, a desacelerar, às vezes algo muda. Quantas vezes eu já ouvi dizer que uma pessoa, ao adotar alguém, daí engravidou, e depois de tentar 5 anos não tinha engravidado. É melhor então a gente começar a ficar em paz com o nosso sentimento, por mais doloroso que seja, ficar em paz também na relação, parar de jogar expectativas um para o outro, começar a olhar a qualidade emocional, pessoal e da relação, para que, se vier frutos, esse fruto ele vai vir dentro de um equilíbrio, porque se ele vier nessa necessidade insana muitas vezes, talvez esse filho ele vai também herdar todo esse reflexo emocional pesado dos pais, e isso vai desenvolver comportamentos difíceis, enfim, pode desenvolver doenças, e aí esse chamado. E tem aí uma completude do que você está falando, Alex, que é uma desordem em termos da própria hierarquia. Por quê? Porque a relação do casal, ela é prevalente, ela vem antes dos filhos. E muitos casais ficam nesse foco só adiante, né? A gente só vai se tornar o casal pleno, realizado, quando vierem os filhos. E essa relação vai sendo esquecida, vai sendo desgastada, vai sendo exaurida, e muitos, inclusive pós-maternidade, puerpério difícil que a mulher vai passar, acabam se estranhando, e pouco menos de 1 ano essa relação praticamente se findou. Então essa desordem precisa ser olhada muito. O casal, ele se une, e esta unidade que é o vínculo precisa ser olhada com muito cuidado e muita cautela antes de ficar nessa obstinação de que venha o fruto, e venha a todo custo, e venha no tempo que eu quiser, e eu vou usar de todos os recursos tecnológicos para isso. Veja a relação, observe o movimento desse casal que você vive, observe a motivação de cada uma das partes em relação a esse projeto. É importante a transparência, porque assumir o lugar de paternidade e o lugar de maternidade começa muito antes da gente ter um bebê em casa, né? Falando aqui de exercício consciente de ter filhos. Então tudo isso vai gerar uma transformação no nível pessoal e da relação que precisa ser olhado. E outra questão, o quanto que também existem de crenças ou até de carências que você pessoalmente traz em relação aos seus antepassados, relação pai e mãe. Então, o que eu não vivi ou o que me faltou nessa relação mãe-filha, talvez seja um dos lugares importantes de ser olhado quando eu estou projetando o meu pleno ser
ao me tornar mãe de alguém. Ou o contrário, um pai que fica também buscando, né, nessa continuidade, eu vou fazer diferente, eu vou dar para os meus filhos uma qualidade de presença, educação, divertimento, orientação na vida que me faltou muito. Meu pai nunca me deu isso, meus pais nunca me viram plenamente. Então a gente está se movimentando num projeto comum, pautado mais em escassez, em falta, em carência, do que nisso que a gente chama, né, de um amor que ele é mais vida, é um amor que cresce, é um amor saudável, porque ele realmente irradia para algo bom. Isso é muito delicado falar, porque raras pessoas conseguem ter plena consciência e se abrir para refletir a respeito disso. Pois é, gosto de dizer que a vida e a morte não estão nas nossas mãos, elas são naturais, e a gente acabou, talvez pelo excesso de tecnologia e, enfim, as informações que vêm da medicina, que tem muito desenvolvimento, mas acabamos acreditando que a gente pode dominar isso. E o trabalho de autoconhecimento nos leva a respeitar, inclusive, os ciclos da vida e os ciclos da morte. A gente pode sim fazer nossos movimentos, mas antes perceber o que dentro de mim está me impulsionando a determinada ação. Será que é uma coisa exagerada, né? Será que é um desejo fora, né, do normal? Será que por causa disso eu estou perdendo a qualidade da minha relação afetiva, inclusive a minha qualidade emocional, porque a gente começa a ficar desequilibrado? Muito, uma ansiedade mesmo. Sim. E aí, né, vamos voltar um pouquinho, vamos respirar, vamos aprender a meditar, vamos perceber que nem tudo a gente pode ter, nem tudo a gente pode conquistar, e muitas coisas que vamos ter ou acontecer na nossa vida também não cabe a nós, de repente acontece, é o milagre da vida. Por isso que a gente vai falando essas coisas para que vá despertando a qualidade da sua relação, a maturidade, né, no tratamento com as diversas questões na relação afetiva. E a maternidade ou não maternidade é uma delas, é um dos assuntos bem importantes. Exatamente. E se caso não é a tua história, se você não tem este impulso interno ou dentro da relação isso não está acontecendo por insistência, então se abra também para olhar para o outro lado. Foi um processo que nós dois aqui, falando do particular, a gente viveu. E se não vieram os filhos, a gente começou então a abrir. E o que tem dessa vida de casal que a gente também pode validar e tomar posse e vivê-la muito bem? Tem caminhos, né? Não nos limitar àquilo que não funcionou, que não deu certo. E é exatamente o ponto que você se abre para olhar além e falar: e o que tem além disso que eu ainda não tomei posse e não recebi? Tem muita coisa interessante na vida do casal quando não há filhos. E isso também é um lugar pouco visitado, porque parece que se a gente não completa com 2, 3, 4 pessoas na mesa, esse casal tá, né, vivendo aí uma historinha meio sem graça. Será? Será? A gente tem tido experiências muito interessantes nesse sentido, descobertas, ressignificações de muitas coisas. E aí fica cada vez mais claro. Veja essas crenças, veja essas expectativas e realmente encontre em você as respostas. Então é isso, reflexões, espero que você tenha gostado. Se tem dúvidas, comentários, deixa aqui que a gente vai responder. Se tiver também sugestões de vídeos, coloque embaixo nos comentários. E é isso, um grande abraço para você e até um próximo vídeo. Até uma próxima. Tchau, tchau.